L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Você viu meu trompete, né? Subo nesse palco, minha alma cheira talco, feito bumbum de bebê. Eu achava que essa música era do Jorge Versilo, né? Sacanagem com o Gilberto Gil. Mas é que eu acho essa estrofe. Eu acho que tem a versão do Gilberto Gil, né? do Jorge Vacilo, que é o Djavan da Shopee, né? Hoje em dia a galera usa isso. Antes a gente falava paraguaio, né? Mó bad com o Paraguai. Agora é da Shopee. O Jorge Vecilo é claramente o Djavan da Shopee, né? Só que ele também tem essa influência Gil, né? Gilbertica, Gil. Se não me engano, o Jorge Vacilo, que é pra mim o nome oficial do Jorge Vacilo, assim, é um cantor que fez sucesso num programa chamado Vozes. Depois vocês conferam aí no Google, lá nos idos dos anos 2000, assim. E é isso, né? Antes do The Voice era o Vozes, né? Então é um pouco menos orçamento, assim, um pouco menos gringo, tá ligado? E aí, bombou, né, cara? Tem uma música pro Homem-Aranha e tal. Mas essa música que é muito bonita, né? Fiquei um tempo pensando que era do Jorge Vecilo. Mas eu descobri que é do Gilberto Gil. Um pouco mais de prestígio, né? Um pouco mais de valor, um pouco mais de reconhecimento pra música aí, né? Só um pouquinho. E é desse jeito musical aí. Você não conhece nem o Jorge Vacilo, nem o Gilberto Gil, nem essa música, vai lá, procura lá. Não lembro o nome dessa música não, mas procura essa estrofe, né? Suba nesse palco, minha alma cheira talco, feito bumbum de bebê. Eu fiz uma gambiarra aqui no meu porta-celular, que eu uso pra filmar, e ele dá o contrário aqui, né? Porque eu tô sem canequinha. A caneca que eu tô aqui, normalmente eu apoio o celular em cima da caneca. E aí eu tô sem caneca. A caneca que eu tô aqui na mesa, eu tô bebendo café morno, pra não dizer que ele tá gelado, é café morninho. E aí eu peguei aquele, tipo um pedestalzinho de celular, assim, só que eu botei o celular ao contrário, assim, com o microfone virado pra mim. E aí vamos ver se funciona, tem que botar o despertador daqui a pouco também. Antes de começar, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos aí ao Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do que é, tipo, essa obra que é o primeiro volume de Capitalismo e Esquizofrenia. Se é a primeira vez que você tá ouvindo esse programa, sei lá por que você começou no programa 79, né? Todo dia a gente lê um pouquinho, todo dia não, né? Toda quinta-feira. Com possibilidade de mudança desse dia de publicação, hein? Se não de publicação, pelo menos de gravação, vai mudar provavelmente. Semana que vem. Semestre que vem eu vou trabalhar quinta de manhã, que é o horário que eu gravo isso. Mas a gente lê. Por isso quando tem um convidado, até agora só vieram homens, assim. Se você é mulher e ouve esse programa, eu vi pelas estatísticas que é bem a minoria. Sintomático, hein, galera? Sintomático aí, não posso dizer muito mais que isso, mas sintomático. Vem cá, pode vir, vamos participar, vamos ler juntos essa história. Semana que vem tem recesso, apesar de ser toda quinzena, né? Se você começou a ouvir esse programa agora, pô, lamento, semana que vem já não tem, mas você só tem 78 programas mais para escutar. Acho que dá tempo, essa semana tem outro, 78 episódios de leitura. Aí você pensa, 78 episódios, tá acabando o livro, né? Não, cara, a gente tá na página 156 de 550 só. Semana que vem eu vou tirar um recesso, eu vou visitar Vitória Land, né, minha terra natal. Vitória, capital do Espírito Santo, top estados fascistas brasileiros, né, Santa Catarina, Espírito Santo acho que vem em segundo lugar, assim, imagino, mas enfim. Cuidado, Santa Catarina, né?
Nem tem propriedade, nunca fui. Só ouvi falar. E eu vou tirar oficialmente férias de todas as atividades. Todas as atividades. Quem não sabe, eu sou um cara multitask no nível macro, né? Porque no nível micro eu sou totalmente monotask. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Mas no nível macro eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Sou tipo Julius, assim. E aí, já dei aula de yoga, já fiz massagem, faço grupo de estudo, gravo podcast, tenho uma extensão, coordeno uma extensão de atendimento coletivo de homens, faço doutorado, atendo, dou aula, sou um ótimo cozinheiro também, né? Não profissionalmente. Mas enfim, as coisas pra caralho. E aí semana que vem eu vou fazer nada, vou vegetar durante uma semana. A partir de sexta, vulgo amanhã, até sexta que vem eu vou evitar de respirar, só vou fazer isso em Vitória. Porque tem muito tempo que eu não falo, fico sem fazer nada. E, inclusive, o podcast, na verdade, eu já tive algumas interrupções, né? Tenho tirado feriados de podcast. Será que é um sinal de cansaço ou os sintomas aparecendo aí? Mas é isso, né, galera? Esse foi o momento que eu converso com você como se eu te conhecesse e como se isso te importasse. Eu me importo, espero que você também se importe. Vamos botar o celular aqui pra botar os pedaços. 5 minutos, 6 minutos de prólogo. Depois eu vou até ouvir esse prólogo. Tem muito tempo que eu não ouço esse programa, engraçado. Mais um prólogo de 6 minutos é um baita prólogo. A pessoa para de fazer diário, escrito, começa a fazer um podcast semanal e vira um diáriozinho. Agora eu posso acompanhar o que aconteceu na minha vida dia a dia, assim. Interessante. Não tinha pensado por essa perspectiva. Então, 11h42, colocado o despertador. Estamos a postos. Como já mencionado, estamos aí na página 156, leitura dinâmica, porque, paragrafão, para caralho, não passou pelo editor, né? 2 páginas, parágrafo de 2 páginas. Quando o seu orientador, sua orientadora, né? Fala assim, ai, nossa, você tem que cortar os parágrafos. Não, mostra isso aqui pra ele, 156, 157 do WhatsApp. Os belos livros se escrevem com um parágrafo de 2, 3 páginas. Bora lá. 2.7.2. Quarto paralogismo da psicanálise, o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Eu lembro que tá difícil esse capítulo, essa parte em especial, mas a gente está falando do 2.7, repressão e recalcamento, né? Essa é a seção. Então, esse paragrafinho, 2.7.2, quarto paralogismo da psicanálise, o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Vamos passear aqui. O imortal pai de morte a crédito grita: então você quer me levar a morrer? É isso que você quer, hein? Diga. Não queríamos, porém, nada disso. Nem queríamos que o trem fosse o papai, nem que a estação fosse a mamãe. Queríamos apenas a inocência e a paz que nos deixassem maquinar nossas pequenas máquinas. Ó, produção desejante. Então aqui tem algo interessante aqui, né? É isso, chega uma hora que não tem uma linha que não seja uma referência, né? Impressionante. Algumas mais diretas, outras mais indiretas. Mas essa história do inconsciente responder ao pai, à lei, né? E essa figura do pai, ou a imagem, ou a função do pai, estão desbancando aqui. Mas eu fiquei curioso com esse Morte a Crédito, que parece um filme. Que não tem a referência, né, na nota de rodapé. Morte a Crédito. É um livro, Death on Credit, não sabia. É um romance do autor Luiz Fernando Celini, publicado em 1935. Qual é o tema? Em Morte a Crédito, Ferdinand Celini, o alter ego de Ferdinand Celini, é um doutor em Paris tratando os pobres. Tem inglês isso aqui, bicho. Não tem em português, não? Não tem, pior que não tem. Parece um romance. Parece uma novela aí, né?
Beleza. Não entendi muito bem isso que se trata não, engraçado. Mas é um médico aí, lidando com pobreza, estupidez humana, esse caralho. Ah, aqui, pronto, no Amazon tem, porra. Se fosse um podcast decente era melhor cortar aqui, hein? Mas não é. Porra, agora esse aqui no Amazon tá em italiano, velho. Pode credo. Pubblicato nel 1933, il secondo romanzo di Céline e nella sua pagina ritorna alla propria infanzia e adolescenza. Então é uma memória de infância e adolescência. Cresciuto in un'atmosfera soffocante a carica di odio. E carica di odio, cheia de ódio, mas atmosfera sufocante cheia de ódio. Illuminata solo delle presenze delle nonna Caroline e dello zio Eduardo. Imagino que, né, iluminado só pela presença da sua avó Caroline e seu tio Eduardo. Il Giovanni Ferdinando racconta la propria esperienza familiare, turistisce, scolatisce, ertisce e de lavoro. Então, essas memórias aí do Luiz Fernando Cellini aí, né, de memórias, experiências familiares, turísticas, escolásticas, eróticas e de trabalho. Morte a crédito. O imortal pai de Morte a crédito. Que porra, hein? E não tem nenhuma notinha aqui. Isso aqui faltou ao Orlando, né? E aí essa história do trem, né, em Estação Mamãe, a gente lembra lá do primeiro capítulo, né? Já teve uma grande fala aí sobre os trabalhos de Melanie Klein com a criança, né? Com as crianças. E o que eles queriam? Apenas a inocência e a paz que nos deixassem maquinar nossas pequenas máquinas ou a produção desejante. Como diria o Sr. Guattari, né, no Inconsciente Maquínico tem um manualzinho de esquizoanálise lá, e a primeira pala do manual, né, tem 8 listas, sei lá, 8 afirmações da esquizoanálise, negócio assim. 8 princípios. O primeiro princípio é não atrapalhe. Se puder, não atrapalhe. Já tá fazendo um bom trabalho se você não atrapalhar. Não atrapalhe o processo. Certamente, pedaços de corpos de mãe e de pai estão presos nas conexões, assim como surgem denominações parentais nas disjunções da cadeia. Mas os pais aí estão como estímulos quaisquer que desencadeiam o devir de aventuras, de raças e de continentes. Por sinal, isso parece muito o final do primeiro capítulo das Máquinas Desejantes. Assim, mais uma vez, faltou um editor aqui para dizer, gente, tá um pouco repetido. Mas eles vão entrar numa outra onda aí, né? Mas como é estranha essa mania freudiana de reportar a Édipo o que o transborda por todos os lados, a começar pela alucinação dos livros e pelo delírio dos aprendizados. Entre parênteses, o professor substituto do pai, o livro Romance Familiar, fecha parênteses. Freud não suportava uma simples brincadeira de Jung quando este lhe dizia que Édipo não devia ter existência de fato real, visto que até mesmo o selvagem prefere uma mulher jovem e bonita à mãe ou à avó dele próprio. Então Jung com uma brincadeira tanto quanto machista aí também, né? O Freud é um cara mais conservador, mas também não era babaca. E quem assistiu o Método Perigoso, né, o filme do nosso querido Cronenberg aí, atualíssimo Cronenberg, né? Por sinal, assista o Crimes do Futuro, assim, pra gente falar mal junto. E eu tenho outra recomendação de filme, hein? Crimes do Futuro, esse filme novo do Cronenberg, já dá pra... Não sei se eu posso dizer isso, mas dá pra baixar aí, né, por aí. Mas vai passar nos cinemas também. E o outro filme é Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental. Se eu puder lembrar de falar desse filme, eu vou falar desse filme. Mas o Jung mandou essa piada machista aqui que Mas quem viu o Método Perigoso sabe que o Jung é meio filho da puta. Não que o Freud seja muito legal, mas tem uma simpatia por ele, não consigo mentir. E se Jung traiu tudo, não foi por essa brincadeira, que pode apenas sugerir que a mãe funciona como uma linda jovem, tanto quanto a linda jovem funciona como mãe. O que importa para o selvagem e para a criança é que possam formar e fazer funcionar suas máquinas desejantes, fazer passar seus fluxos, operar seus cortes. Interessante, ontem... Agora um parênteses aqui, né? Tipo assim, a criança e o selvagem aqui eles estão colocando como os não edipianizados, né? E aí o louco também é o não edipianizado. Se você for ver, tem uma estrutura interessante, assim, né? E o Foucault vai trabalhar bastante isso na virada do século XVIII para o XIX. A modernidade se funda muito em torno desses 4 personagens, né? Na verdade são 4 personagens, mais ou menos, que é preciso pensar o que fazer com eles uma vez que a gente assume, os franceses, né, assumem os valores iluministas, assim, né? Teria um 5º personagem que é interessante, que é o personagem recalcado, né? Mas vamos lá. Que, uma vez que é pregado o iluminismo, a razão, né, a evolução do homem, a flecha do tempo, ela definitivamente já estava nesse caminho, mas ela definitivamente muda
uma compreensão muito futurista, né? Não futurista de bacana, mas uma prospecção do futuro, né? Do desenvolvimento, da evolução do homem, do melhoramento, do aprimoramento. Não é à toa que as técnicas disciplinares, né, que são essas de aprimoramento, seja por meio das fábricas, das prisões, dos hospitais, escolas, os manicômios, elas aparecem exatamente, elas se consolidam exatamente no século XIX, essa é a ideia do Foucault. Então, como a flecha do tempo está para frente, né, e é algo no humano que tende a se desenvolver nesse entendimento, né, tende a evoluir, tende a melhorar, você tem 4 personagens que são importantes para se pensar a relação para com esse homem moderno, homem com H maiúsculo, mas homem macho também. Então tem 2 personagens aqui, que é o que se dá então no desenvolvimento com a criança. Então a criança é aquela que precisa ser cuidada, né, e intimizada para que o desenvolvimento dela possa ser cuidado, ela precisa ser escolarizada. Tem o selvagem, que é aquele que teve o desenvolvimento congelado pela falta de história, ausência do Estado, em algum ponto de vista, ou ponto zero, né, visto como grau zero de desenvolvimento possível. Ainda é possível desenvolvê-lo desde que se leve uma quantidade de razão, né? Mas há essa dúvida também, se não há uma coisa ahistórica nesse processo. E tem o louco é aquele que perdeu, né, o desenvolvimento, perdeu a razão, ele tem uma disfunção no próprio desenvolvimento natural das coisas, né. O prisioneiro é aquele que também, o prisioneiro criminoso é aquele que não se desenvolveu, teve falha no desenvolvimento. E aí ele é um modelo, né, porque você não quer nem que a criança vire esse criminoso nem louco, né. Menos louco, mas menos não quer que essa criança vire criminosa. Então é como se o criminoso fosse um desvio do desenvolvimento. E todas as funções há um ajustamento do desenvolvimento. As 2 figuras recalcadas é o que a modernidade pensa, né? Como que ela se justifica? Com a escravidão, a manutenção da escravidão e os processos racistas mesmo. Vide a Revolução do Haiti, né, que é extremamente recalcada pela gente, assim. Lado a lado aí com a Revolução Francesa e talvez mais importante, né, que é a Revolução Francesa. Não sei, né, se dá para medir acontecimentos históricos com maior importância, mas tem uma importância aí que talvez hoje em dia a gente seja mais quem somos pelo abafamento da Revolução do Haiti do que pela própria Revolução Francesa, talvez. Não sei, não sou especialista, nem estudo muito isso, mas gastando. E as mulheres, né, e o desenvolvimento das mulheres, assim, como se parece que elas tivessem um desenvolvimento encurtado, né, nessa ideia do desenvolvimento, e que rapidamente a vida delas tende à vida doméstica, em função da família e do Estado, né, pesadas. Mas tudo isso para dizer, porque eu pensando assim, que eles trazem aqui a criança e o selvagem, mas aí no antiédipo tem bastante o louco, como esses desedipianizados, né, ainda anedípicos, né. Essas pessoas não que se desedipianizaram, mas elas não passaram ainda por ético, então elas estão juntando suas máquinas, assim, né. Estão fazendo seus cortes sem necessariamente essas conexões globais, essas disjunções restritivas, esses consumos totalizantes, né. O que eu acho interessante é porque essa ideia que vai vir no capítulo 3 dos selvagens, dos bárbaros e dos civilizados, que eu estou adiantando, ela tem muito a ver com o Genealogia da Moral do Nietzsche, né? E o Nietzsche, eu estava lendo ontem, no aforismo da segunda dissertação do Genealogia da Moral, 16 ou 17, ele coloca que a má consciência, que é Édipo, né? Traduções, se você for ler Genealogia da Moral, quando você for ler má consciência, leia-se Édipo na história, esse excesso de consciência, esse excesso de intimidade, assim, esse aprofundamento paralisante do ser humano. É muito similar, assim, Édipo e uma consciência. Mas como eles falam, ainda não é Édipo, né, especificamente. Mas como o Nietzsche aponta a má consciência quando a coisa começa a ficar despótica, né, quando a coisa começa a ficar no regime do Deleuze e do Guattari, que não tinha tipo um bárbaro, né. Eu fiquei pensando, será que o Nietzsche já dá uma pista, assim, que funcionamento, o modo de funcionamento, a maquinaria selvagem, ela é mais livre, né, dessa má consciência, e aqui acho que eles estão falando algo nesse sentido também. Depois a gente vai olhar o terceiro capítulo com esse olhar, assim, porque o despótico, né, adiantando, né, são as bestas louras do Nietzsche lá, elas chegam ordenando, né, um puta poder de controlar e de esquadrinhar e de, por meio da violência e da força, botar regra e leis no mundo para uma população muitas vezes maior do que ela, né? Essas bestas louras que vêm do leste aí, muito louca essa passagem.
Hitler e o nazismo olhou aquilo ali, deu um sorrisão, porra, era isso que a gente precisava. Mas é interessante, sim. Inclusive é mencionado aqui, né, na passagem dos selvagens para a formação do Estado, né, do Urstadt, lá na frente. Vamos lá depois. Caralho, fala muito, né? Mas vamos lá. A lei nos diz: não desposarás tua mãe e não matarás teu pai. E nós, sujeitos dóceis, nos dizemos: então é isso que eu queria. Esse é o falso paralogismo. Será que suspeitamos que a lei desonra, que ela tem interesse em desonrar e desfigurar aquele que ela supõe culpado, aquele que ela quer que seja culpado, aquele que ela quer que ele próprio se sinta culpado? Então, a lei e a justiça, meus amigos, não é desinteressada. A lei tem uma colocação. Você chega pro seu amigo de direito e mostra isso aqui pra ele, né? Ah, porque tendência humana é um crime, né? Senão não haveria lei. Vai tomar no seu cu, né? Se você não gostar de tomar no cu, vai tomar no seu cu. Se você gostar de tomar no cu, então não vai tomar no cu. Então não vai ter refresco não, tá ligado? Mas essa aqui é muito boa, hein? Procede-se como se fosse possível concluir diretamente do recalcamento a natureza do recalcado, assim como da proibição a natureza do que é proibido. Então parece que se você recalca o desejo possível concluir diretamente do recalcamento a natureza do recalcado, se você recalca um desejo pelas partes de sua mãe, então necessariamente você deseja sua mãe. E se é proibido você pegar sua mãe, então é porque necessariamente você quer pegar sua mãe. Porra, que ideia, né? Que lógica mais idiota. Muito óbvio, né? São as crenças. Isso é tipicamente um paralogismo. Mais um, o quarto paralogismo, a que seria preciso denominar deslocamento. Então mais um paralogismo de 4, que eu não lembro os outros 3, mas estão lá atrás. Volta lá. Porque pode acontecer que a lei proíba algo que perfeitamente... Não. Porque pode acontecer que a lei proíba algo de perfeitamente fictício na ordem do desejo, ou dos instintos, entre aspas, para persuadir seus sujeitos de que eles tinham intenção correspondente a essa ficção. É muito bom isso, né? A Grada Quilombo, ela fica falando muito de outridade, né? Que, tipo, essa expectativa, por exemplo, branca de que os pretos se revoltem, sejam violentos. Ah, um dia a favela vai descer, eu quero ver. Então, tipo assim, a puta projeção do que o branco já tá fazendo também, né? De alguma maneira, assim, que a gente branco faz com frequência. Então, essa persuasão do sujeito de que há algo por vir, muitas vezes esconde aqui, eu tô fazendo uma inversão meio maluca, né? Mas é meio nefasta essa questão de uma certa proibição, como se tudo que a gente proibisse ou que fosse proibido pela sociedade fosse necessariamente desejado, né? E dá essa força de parecer que o sujeito deseja, de que as pessoas desejam, de que isso convence, entendeu? Acho que isso convence bastante. Acho que é isso que eu estou pensando. Como a lei que a gente constitui, ela é muito racista e branca, né? E isso faz realmente uma construção de crença, de como se a população periférica, a população negra, fosse assim, extremamente violenta. Se não tivesse a lei, ia ser a barbárie, esse caralho. Mas, como falei anteriormente, a lei é extremamente interessada, né? E racista. É justamente esta a única maneira que a lei tem de pegar fundo a intenção e de culpabilizar, fazer um aprofundamento. O inconsciente. Em suma, não nos encontramos em face de um sistema de dois termos, em que da proibição formal se poderia concluir o que realmente é proibido. Esses são os exercícios de lógica interessantes. Vamos terminar essa porra. Encontramos, isso sim, num sistema de três termos que torna essa conclusão totalmente ilegítima. Devemos distinguir dois pontos: a representação recalcante, que opera o recalcamento, o representante recalcado, sobre o qual o recalcamento incide realmente, o representado deslocado, que dá do recalcado uma imagem aparente, falsificada, a qual se supõe que o desejo se deixa prender. E Édipo é isso, a imagem falsificada. Então eu espero que vocês exemplifiquem, porque quando fica muito abstrato assim, gente, eu me perco. Tô falando com eles, tá? Não tô falando com vocês, galera. Ó, distinguir a representação recalcante, que opera o recalcamento, o representante recalcado, sobre o qual o recalcamento incide realmente, e o representante deslocado, que é o deslocamento, que dá recalcado uma imagem aparente, falsificada, a qual se supõe que o desejo se deixa prender. E Édipo é isso, a imagem falsificada, um representado deslocado, que faz parecer que é isso que a gente queria o tempo todo, Édipo. Não é nele que o recalcamento opera, nem é sobre ele que o recalcamento incide. Nem sequer um retorno do recalcado. É um produto factício do recalcamento. Tá, beleza.
é apenas o representado enquanto induzido pelo recalcamento. Este não pode agir sem deslocar o desejo, sem soerguer um desejo de consequência pronto para a punição, pondo no lugar do desejo antecedente sobre o qual ele incide em princípio ou na realidade. Ah, então era isso, entre parênteses e entre aspas. Então ele faz parecer que esse não pode agir sem deslocar, ele desloca o desejo e faz soerguer um desejo de consequência. Pronto para a punição, né, que é essa coisa, parece que você queria sua mãe o tempo todo, parece que você queria ser violento o tempo todo, né, então por isso existe a lei, tá vendo como a lei é séria, existe? Pondo no lugar do desejo antecedente. O desejo antecedente é um desejo de conexão, né, tem uma certa ordem, uma organização, sobre o qual ele incide em princípio ou na realidade. Lawrence, que não luta contra Freud em nome do direito do ideal, mas que fala em virtude dos fluxos de sexualidade, das intensidades inconscientes, e que se entristece e se espanta com o que Freud está em vias de fazer quando fecha a sexualidade no berçário de piano. Presente essa operação de deslocamento e proposta vigorosamente. Não, Édipo não é um desejo, não é o estado do desejo das pulsões, é uma ideia. E não só uma ideia que o recalcamento nos inspira a respeito do desejo, ela nem sequer é um compromisso, mas uma ideia a serviço do recalcamento, da sua propaganda ou da sua propagação. Interessante, então é tipo uma ideia do recalcamento. O Lawrence, lá na frente, vai vendo no teatro rodapé 48, né, que vai ter uma citação, o D.H. Lawrence é um ensaísta e escritor, né, e esse ensaio se chama Psicanálise Inconsciente, 1920. Né. Então aqui segue a grande citação do Lawrence, e a gente vai terminar nessa citação do Lawrence que o espectador vai tocar a qualquer momento. O móvel incestuoso é uma dedução lógica da razão humana que recorre a esse extremo para salvar a si própria. É primeiramente, sobretudo, uma dedução lógica da razão, ainda que efetuada inconscientemente e que é em seguida introduzida na esfera passional, na qual se torna um princípio de ação. Isso nada tem a ver com o consciente ativo que cintila, vibra, viaja. Nós compreendemos que o inconsciente nada contém de ideal, nada que tenha alguma coisa a ver com o conceito e, portanto, nada de pessoal, pois que a forma das pessoas, assim como o ego, pertence ao eu consciente ou mentalmente subjetivo. De modo que as primeiras análises são ou deviam ser impessoais, já que as relações ditas humanas não estão em jogo. Caralho, que foda! Caralho, que foda, velho! Pô, Deleuze mamou no Lawrence aqui, sinceramente. Não acredito ter sido de 1920, velho, com Freud vivo ainda, que pira. Ó, tocou aqui, mas eu vou só mais um pouquinho pra terminar esse trecho do Lawrence aqui. Caralho, de modo que as primeiras análises são ou deviam ser impessoais, já que as relações ditas humanas não estão em jogo. Puta que pariu, que foda. O primeiro contato não é pessoal e nem biológico, fato que a psicanálise não conseguiu compreender. 48, D.H. Lawrence, Psicanálise Inconsciente. Caraca. Regaço, hein? Homem da Bor. O Homem do Começo, talvez? O Homem do Começo? Puta, genial esse trechinho do Lawrence, hein? Bom, difícil, né? Eu acho difícil essas histórias. E eu tava comentando isso com a Karina esses dias, acho que terça. Como eles ainda, tipo o Fanon também, né? Eles estão muito, e a Grada Quilomba também, eles ainda estão muito apegados a esses termos e essas lógicas, essas métricas da psicanálise, né? A questão toda da dinâmica do recalcamento. E eu já falei isso com vocês, né? Apesar de ser psicólogo, eu tenho muita dificuldade de entender essas lógicas aí, e não veio até agora nenhum psicanalista aqui me explicar, mas estamos abertos aí. Mas é engraçado como o antiédipo ainda tem muito essa dimensão dessa linguagem, né, de libido, de recalcamento, de deslocamento. Eles estão fazendo realmente um esforço de quase salvar a psicanálise ainda, né, com os seus próprios termos. Aí meu Platôs, velho, os caras, foda-se, é rizoma, é extrato, é corpo sem órgãos, é território, é ritual. Não que isso não esteja aqui, mas eu acho que eles têm um trabalho ainda de aproximação, assim, né? De tentar dar uma atualização, um refresh na psicanálise por meio da política, né? Do marxismo, da filosofia também. Mas no Platão eles vão mais longe, assim. E aí fica essa ambiguidade da existência que é não saber qual que se prefere, né? O Platão e o Antiético, mas são dois livros bem interessantes, né? 2 tomos bem interessantes, Capitalismo e Esquizofrenia, cada um com o seu encanto. O filme que eu assisti ontem, caralho, agora que eu vi, o Morte a Crédito tem 579 páginas, caralho.
E não sei se tem traduzido em português, depois vou ler. A página estava aberta aqui, eu levantei a cabeça, eu olhei pro computador, estava aberta a página. O filme que eu assisti ontem se chama Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental e, cara, bizarro, porque é um filme romeno, recente, acho que de 2021, que se passa durante a pandemia. E por que ele é bizarro? Porque ele é em romeno, a língua romena, e vira e mexe tem uma palavra que é igualzinho em português. Igualzinho. Isso é muito bizarro. Tipo assim, aluno, pagar, não sei o que, do nada ele solta as palavras e fala, caralho, esse cara tá falando em português. Tem frase que é inteira, igual português. E a porra da Romênia, lá em Bucareste. Então tudo bem. E segundo que o plot do filme é uma mulher andando por Bucareste, que alguma coisa aconteceu com relação à vida privada dela que se tornou público, e isso dá um bafafá moral, assim, né? Moral no sentido moralista. É o melhor filme que eu já vi. Também não muitos tentaram, assim, né? Mas é o melhor filme, talvez Drive My Car, que é Dirige Meu Carro, que é um filmaço, né, japonês. Mas ele é mais sensível, ele é mais bonito do Drive My Car. Esse é áspero e é grotesco, assim, e reflete essa ascensão fascista, moralista que a gente tem vivido. E é muito parecido, não só a língua da Romênia é muito parecida com o português, mas o contexto é muito parecido com as tretas do Brasil. É impressionante. Se vocês puderem assistir esse filme ou passar pelo radar de vocês, cara, recomendo fortemente. Má Sorte no Amor ou Pornô Acidental. Eu acho que esse é o nome do filme. No mais, se você quiser gravar esse podcast comigo, você tem uma semana para pensar e se quer, né? Porque semana que vem não tem. Então, 2 semanas, na verdade. E a gente se vê na semana que vem. Não vou falar qual que é o dia, mas é na quinta-feira, que você já sabe. 31 minutos de programa. Puta que pariu. Forte abraço.